Se é filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pães. E respondeu-lhe Jesus: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E agora? E agora? Tudo que procede do Altíssimo é vida. Mas vamos ver uma coisa mais interessante que isso. Vamos lá agora. E ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram-se dele e disseram: este lugar é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão, para que possa ir ao povo e comprar comida. E respondeu-lhe Jesus: eles não precisam ir. Dê-lhes algo para comer. E eles disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixinhos. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. E tomando os 5 pães e os 2 peixinhos, e olhando para o céu, deu graças, o partiu e partiu os pães. Em seguida, deu-lhes aos discípulos, e estes à multidão. E todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Por que eu falei para vocês dessas duas passagens? Ele dá 2 ensinamentos. 2 ensinamentos. Um, que é quando a gente precisa de coisas, de resolver situações e problemas do cunho espiritual, quando nós precisamos ter uma intimidade com o Altíssimo, quando nós precisamos resolver problemas da nossa parte espiritual, nós temos que buscar no Altíssimo. E aí você tem várias formas de buscar isso, através da sua igreja, através da sua religião que você congrega, não importa qual que é, são 6.000 religiões, Deus ele é tão pleno que ele fez milhares, e todo mundo acredita que a sua é a verdadeira, e no final ele não fala assim, ó, eu sou de tal religião. Até porque se for seguir a Jesus, você tem que se tornar judeu, porque Jesus era judeu e ele não falou que deixou de ser judeu. Pelo menos na Bíblia que eu li, não está escrito. O intuito do vídeo de hoje, isso fica para uma próxima discussão. E aí Jesus fala, nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Ou seja, ele está falando, para de me tentar, sai daqui, porque não é só de comida que eu preciso, mas eu preciso ter uma conexão com o Altíssimo, eu preciso ter essa confiança. A fé vem do ato de você crer naquilo que você não vê, porque é muito fácil a gente crer naquilo que a gente vê, naquilo que a gente sente, escuta, e você só é capaz de ver, sentir, escutar a Deus quando você tem uma intimidade com Ele, tá? Então você tem uma intimidade, você se propõe a ter uma intimidade com Ele, você busca Ele, e também está escrito, não me buscai em templos de pedra, construído pelos homens, porque lá eu não estou. Porque vós, como Jesus diz, é morada do Espírito Santo. Vocês sabem muito bem que o nome dele não é esse, mas também não é para esse vídeo, mas eu falo Jesus, por quê? Porque se eu falar o outro nome, vocês não vão entender e muita gente vai ficar perdida no vídeo, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou Jadson dos Santos, terapeuta e palestrante. E vou passar, falar um pouco sobre essas duas passagens bíblicas aqui. E aí Jesus, os discípulos mandam aquele povo, Jesus dispensar aquele povo, mandar para a cidade, e fala, não, traz aqui, o povo tem fome. Por que Jesus não vai lá e faz uma oração para aquele povo? Não, eu abençoo vocês e e acaba com a fome do povo com aquela oração, né? Porque aquele povo naquele momento eles necessitava do quê? De alimento. Até porque eles já acompanhavam ele há um bom tempo e já estavam sendo alimentados da palavra, já estavam alimentados o seu espírito, mas eles precisavam de alimentar o seu corpo físico. Então vocês têm que aprender a ter discernimento.
de quando eu devo alimentar o meu corpo físico, quando eu devo tratar questões do meu corpo físico e do meu corpo espiritual, energético. Seja o seu espírito, seja a sua alma, seja aquilo que você acredita que seja, tá? Mas você tem que entender que você não é só isso. Você tem uma alma, tem um espírito. E tem muito mais do que isso. Tem muito mais do que isso. Então, cuidem dessa matériazinha que a gente utiliza por tão pouco tempo, mas se for usada com sabedoria, você transforma muitas vidas e você vive uma vida saudável até os últimos dias. Lógico, quando chegar na certa idade, a gente vai ter dores, tá na Bíblia também, é só estudar que vocês vão saber. Mas se vocês cuidarem de si mesmo agora, você vai ver que lá na frente vai ser mais fácil. Quando chegar a hora da partida, você não vai ter sofrido tanto porque não cuidou do corpo quando era mais novo. Tenham responsabilidade, não consumam tanto açúcar, não consumam tanta bebida, não consumam tanta comida, não percam o sono, comam alimentos saudáveis, tá? Alimentos saudáveis, horário de refeição, cada um no seu horário certinho, café da manhã, almoço, café da tarde e janta. É as refeições básicas. O correto era a cada 2 horas você se alimentar. Mas como isso não acontece na maioria dos casos, então você fazendo pelo menos essas refeições certinhas, se alimentando corretamente com comidas saudáveis, evitando açúcar. Açúcar te deixa lento, ela te paralisa. Então muitas coisas espiritual, às vezes não é espiritual, é uma má alimentação que você está tendo. Ou você não está dormindo direito, ou você não pratica nenhum tipo de exercício, e tudo isso implica para que sua vida vai travando e o seu corpo vai travando, e aí você acha, ai meu Deus do céu, mandaram alguma coisa para mim, eu não sei, minha vida está amarrada. Tá mesmo, está amarrada na cama, que você não levanta a bunda daí e não vai fazer as coisas que tem que fazer, não muda o que tem que fazer. Por exemplo, se eu estou com depressão, a tendência é eu querer ficar isolado. Se eu estou com ansiedade, a tendência é eu ficar isolado ou ficar agitado demais. A ansiedade, ela tem essas duas fases. Você pode se isolar ou você pode ficar agitado, nervoso. Então você tem que saber analisar e ver o que o seu corpo precisa e resolver essa questão. Então, eu espero que com essas duas passagens bíblicas, uma de quando ele é tentado no deserto e a outra de quando o povo sente fome, te esclareça, tá? Então assim, muda. Faz o que precisa ser feito. Se precisa ajustar sua alimentação, ajusta. Se precisa buscar a Deus, busquem todo o seu coração de todo entendimento. Não é como te dizem que tem que buscar. Não é como eu falo, como o pastor fala, o padre fala, o Buda fala. É de todo o seu coração e todo o seu entendimento que dá certo. Dá certo porque eu já testei e aprovei e muitos testaram e aprovaram. É do seu jeito. Tá bom? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!